Seção 5 da formalização do instrumento de parceria e do termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Artigo 18. A instituição apoiada firmará instrumento de parceria com a organização gestora de fundo patrimonial e, no caso de instituição pública apoiada, serão firmados também termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público, verificado o cumprimento dos requisitos de constituição de que trata a seção 2 deste capítulo. Parágrafo único. O instrumento de parceria de que trata o caput deste artigo estabelecerá a formação de vínculo de cooperação entre a instituição apoiada e a organização gestora de fundo patrimonial, sem gerar de imediato obrigações de dispêndio de recursos, as quais, no caso da instituição pública apoiada, decorrem de celebração de cada termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. Artigo 19. O instrumento de parceria firmado pelos representantes da instituição pública apoiada e da organização gestora de fundo patrimonial poderá ter prazo indeterminado e constituirá título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. O instrumento de parceria preverá, inciso 1, a qualificação das partes, inciso 2, as regras gerais para a celebração de termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público entre as partes, tais como a condição para a transferência de recursos para programas, projetos e atividades de interesse da instituição apoiada. Inciso 3. O objeto específico da parceria. Inciso 4. Os direitos da organização gestora de fundo patrimonial, tais como o direito de usar o nome da instituição apoiada nas ações destinadas à arrecadação de doações. Parágrafo 2º. O instrumento de parceria, quando firmado com cláusula de exclusividade, preverá, além do disposto no parágrafo 1º deste artigo, inciso 1, o objeto específico em benefício exclusivo da instituição apoiada. Inciso 2. As providências com vistas ao atendimento das recomendações expedidas pela instituição apoiada, bem como as regras de transferência de patrimônio nos termos da seção 7 deste capítulo. Inciso 3. Os critérios objetivos verificáveis de seleção da instituição financeira custodiante, autorizada pelo Banco Central a operar no país e contratada para manter a custódia dos ativos financeiros do fundo patrimonial. Seção 6. Da aplicação de recursos dos fundos patrimoniais e execução de despesas. Artigo 20. A aplicação financeira dos recursos do fundo patrimonial obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, para o caso particular dos fundos patrimoniais de organização gestora que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada ou, na sua ausência, para uma das modalidades de fundos de investimento regulados pela CVM, conforme aplicável. Artigo 21. A destinação dos recursos do fundo patrimonial para programas, projetos e atividades de interesse da instituição pública apoiada será precedida da celebração de termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público entre a instituição apoiada, a organização gestora de fundo patrimonial e, quando necessário, a organização executora. Parágrafo único.
Para cada programa, projeto ou atividade, será firmado o termo de execução, que indicará: inciso 1, o objeto do ajuste; inciso 2, o cronograma de desembolso; inciso 3, a forma como será apresentada a prestação de contas; inciso 4, os critérios para avaliação de resultados; inciso 5, as responsabilidades da instituição apoiada, da organização gestora de fundo patrimonial e, quando necessário, da organização executora. Artigo 22. É vedada a destinação de recursos para pagamento de despesas correntes de instituições públicas apoiadas, exceto para: inciso 1, obras, inclusive para adaptação e conservação de bens imóveis, equipamentos, materiais, serviços, estudos necessários ao fomento, ao desenvolvimento, à inovação e à sustentabilidade da instituição pública apoiada. Inciso 2. Bolsas de estudo e prêmios por destaque nas áreas de pesquisa, inovação, desenvolvimento, tecnologia e demais áreas de interesse da instituição pública apoiada. Inciso 3. Capacitação e qualificação necessárias para o aperfeiçoamento do capital intelectual da instituição apoiada. Inciso 4. Auxílios financeiros destinados à execução e à manutenção de projetos decorrentes de doações ou do patrimônio do fundo, aos programas e redes de pesquisa, ao desenvolvimento e inovação, diretamente ou em parceria, ou destinados a ações de divulgação científica e tecnológica, para a realização de eventos científicos, a participação de estudantes e de pesquisadores em congressos e eventos científicos, e a editoração de revistas científicas. Parágrafo 1º. Os recursos previstos nos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público não substituem as dotações orçamentárias regulares das referidas instituições públicas apoiadas. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos do fundo patrimonial para instituir ou custear programas de benefícios assemelhados a programas de remuneração e previdência, a dirigentes, a servidores e a empregados da instituição pública apoiada. Artigo 23. Constituirão despesas da organização gestora do fundo patrimonial, custeadas pelos recursos do fundo patrimonial, aquelas consideradas necessárias e usuais para a manutenção das atividades de gestão, incluídos gastos com material permanente e de consumo, aluguéis, auditorias, salários, tributos, taxas e honorários profissionais relativos à gestão dos recursos.